Hoje a gente vai ter uma aula de matemática sobre números e a gente vai começar falando sobre onde a gente pode encontrar o uso do número no nosso dia a dia. Bom, a gente pode começar pensando sobre quando a gente acorda de manhã, como a gente sabe que está na hora de acordar? Pelas horas do dia, não é? A gente olhando as horas, a gente sabe que está na hora de acordar. E as horas são formadas por números. O número começa por aí na nossa vida, sendo no relógio de ponteiro, no relógio digital, os números estão presentes. A gente também pode ter o número presente quando a gente assiste um desenho antes de ir para a escola, por exemplo, para achar o canal está ordenado por números. No controle remoto, a gente aperta os números para encontrar o canal. Quando a gente vai comer, a gente também tem que pensar que os números estão ali. Mesmo que a gente não perceba, os números fazem parte dessa parte do nosso dia. A gente encontra os números no peso da margarina, no peso dos ingredientes que foram usados para fazer o pão. Encontra números na medida do leite, na medida do café, na medida que vai na xícara, quantos ml, tudo isso a gente utiliza números. As construções das casas, as projeções das estradas, das pontes, de tudo envolve número. O número é uma das coisas mais importantes para que a gente mantenha a organização da nossa vida. Quando a gente chega na escola, a gente também encontra exemplos do uso dos números. Por exemplo, quantas pessoas tem na fileira que vocês estudavam na escola? Quantas carteiras tinham enfileiradas? Quantas carteiras tinham lado a lado uma da outra? Quantos alunos tinham na sua sala? Como vocês organizavam o calendário? Era com números para contar os dias, não era? Mais uma utilização do número. Ainda quando a gente está no trajeto para a escola, a gente também encontra números, sabe aonde? Na placa dos carros. Pois é, para ter uma organização maior, muitas vezes se utiliza números. Uma fila que é muito grande, que precisa distribuir senha para saber quem está na vez, as senhas são feitas com números, com uma sequência, do 1 ao 10, por exemplo. Os sorteios de bingos, de rifas, todos eles são organizados por números. Cada cupom tem o seu número para que a pessoa que está organizando saiba que aquele cupom, que aquela fichinha é única. Cada uma é organizada com um número diferente. Agora, pensando em vocês mesmos, a gente pode encontrar um número quando a gente mede a nossa altura, por exemplo, ou quando a gente diz quantos anos nós temos. Quando tem a velhinha em cima do bolo, aquele número identifica quantos anos nós temos. É uma forma de organização, de saber quanto tempo você tem, de saber quanto você calça, por exemplo, quanto você veste, qual o tamanho da sua roupa. Muitas coisas do nosso dia a dia são organizadas de acordo com a sequência numérica, com os números ordinais, cardinais, naturais. E é tudo isso que a gente vai aprender hoje. Agora, para a gente começar a nossa parte prática da aula, eu gostaria de falar com vocês, relembrar um pouquinho sobre quando vocês aprenderam os números que tem centenas, os números até 999, e como a gente organiza eles e quais as possibilidades de números que existem nessa organização com 3 dígitos. Bom, para começar, a gente vai ter um probleminha para resolver. O Thiago, ele estava indo até a casa do seu amigo. Mas a única coisa que ele se lembrava do número da casa do seu amigo para poder encontrá-la era que ela possuía os algarismos 2, 0 e 9. E agora, antes de sair de casa, ele vai ter que organizar esses algarismos das variadas formas que elas podem estar para que ele perceba qual é o número da casa dele, do amigo dele. Então, a gente pode começar fazendo a sequência que está ali. A gente pode colocar 2, 0, 9. O 2 aqui no nosso número, ele é a centena. O 0, ele é a dezena. E o 9 é a unidade.
Então, a gente pode dizer que temos 9 unidades, 0 dezenas e 2 centenas. Então, nós temos o número 209. Fica melhor de vocês conseguirem visualizar, eu trouxe mais próximo e agora só vou mostrar o quadro, tá? O outro número que a gente pode formar, invertendo apenas a dezena e a unidade, é o número 290, onde nós vamos ter 0 unidades, 9 dezenas e 2 centenas novamente. Então, aqui, se a gente tivesse apenas o 0, seria 0, nada. Se a gente tivesse apenas o 9 e o 0, teríamos o número 90. Como temos o 2 na frente, temos 290. Com o número 200 na frente, com o 2 na casa das centenas, essas são as duas formas que a gente pode organizar o número, com o 2 na casa da centena, tá? Agora, a gente pode colocar o 9 na casa da centena e fazer o número 902, por exemplo. O número 902 também pode ser o da casa do amigo do Tiago, pois a gente vai ter 2 unidades, 0 dezenas e 9 centenas. Então, aqui nós vamos ter o número 902. Outra forma que a gente pode organizar esse número é invertendo a ordem da dezena e da unidade. E a gente vai ter o número 920. Número 920 também é formado por esses 3 dígitos. Tem 9 centenas, 2 dezenas e 0 unidades. Porque vocês se lembram, né, que quando a gente chega ao 9 unidades aqui, ela vira uma dezena e aqui fica 0. No caso, aqui chegou ao 19 e teve mais um, virou 20. A unidade zerou e virou uma dezena, né? Só para lembrar. E agora, vocês podem dizer que a gente vai ter mais uma forma de organizar esses 3 dígitos. Por exemplo, 0, 9, 2. Mas agora a gente tem uma questão aí, que o 0, quando ele está à esquerda dos outros dígitos, ele não tem valor nenhum, porque aqui nós temos nesse número 2 unidades, 9 dezenas e nenhuma centena. Se nós não temos centena, não tem por que ela estar aqui. Ou seja, esse número escrito 0,92 ou somente 92, ele vai continuar sendo 92, o valor não vai mudar. Então, o 0 à esquerda não tem valor nenhum. Como, por exemplo, se fosse 0,29, também não teria valor nenhum, porque esse dígito não precisa estar aqui. O dígito ficaria apenas 92 ou 29. E é por isso que essa possibilidade a gente vai cortar fora. Não existe essa possibilidade. A possibilidade aqui são quantas possibilidades? 4 possibilidades. Nós temos a possibilidade de que seja o número 209, 290, 902 e 920. São apenas 4 casas que o Tiago vai precisar ir para saber se é o seu amigo ou se não é o seu amigo. Agora eu quero citar só mais um exemplo para ficar bem claro para vocês quais são as classes numéricas que nós estudamos até aqui. Eu vou usar um exemplo do número 235. O número 235 possui 3 dígitos, 3 classes numéricas. A gente pode separar esses 3 dígitos da seguinte forma: aqui é um, aqui é o outro e aqui é o outro. Agora que a gente já separou em 3 classes esse número, a gente vai nominar eles. Lembrando que essa parte é só para relembrar, para gravar bem na memória de vocês. Essa classe aqui
é a classe da unidade. A gente tem a unidade, assim como todos os outros números, até o número 9. Uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, que é o caso aqui. Temos 5 unidades. Essa é a classe da unidade. Lembrando que ela vai até o 9 e quando chega no 10, ela não fica o 10 todo dentro dessa casinha. Aqui fica um 0 e aqui vai o 1, porque o 10 unidades se transformou em uma dezena. Uma dezena, que é o segundo nome aqui que nós vamos ter, que é dezena. A dezena, ela é formada por 10 unidades. No caso aqui, nós temos o número 3. Então, isso significa que nós temos 3 dezenas. 3 dezenas, se cada dezena é equivalente a 10, nós temos 30 unidades, que se transformaram em 3 dezenas. No caso, 35, né? 30 dezenas e 5 unidades. Aqui acontece a mesma coisa quando chega no número 9. Quando chega no número 9, ele se transforma em um 10, que daí vai ter um 1 aqui e um 0 aqui nesta casa. Aqui na unidade não se leva em conta, né? Somente a dezena e a centena. Aqui é a centena. Como eu já disse, aqui é a centena, que no caso tem 10 dezenas e 100 unidades. Quando aqui a gente tem 2, então a gente tem 2 centenas, 3 dezenas e 5 unidades. 235. Esse é o número. Agora, eu vou ter um novo desafio para vocês. A gente vai aumentar um pouquinho os números que a gente está estudando. Até agora, a gente tinha estudado a primeira classe dos números, tá? A primeira classe, eu vou escrever aqui. A primeira classe dos números, ela é formada pelas unidades simples, que eu vou representar aqui por um US. Unidades simples. Aí no caderno de vocês podem anotar da forma correta. Nessas unidades simples, a gente tem a primeira ordem, eu vou colocar só o O, que é a unidade. Unidade que a gente estava estudando agora mesmo no outro número. A unidade. A gente tem também a segunda ordem da unidade simples, né? Da primeira classe, que é chamada de dezena. Lembrando que a gente também viu um exemplo agora mesmo com dezena. Já a terceira ordem é o número que a gente estava vendo também até agora, chamado centena. A terceira ordem tem a centena. Essa é a primeira classe de unidade simples, tá? Por exemplo, o número que a gente usou até agora era o 235. 5 unidades, 3 dezenas, 2 centenas. E agora a gente vai dificultar um pouquinho mais colocando a segunda classe. A segunda classe, representada pelos milhares. Essa é a classe dos milhares. Vocês já devem ter escutado muito falar de um número que é dessa classe dos milhares, que é o número do ano que a gente se encontra. Por exemplo, este ano é o ano de 2020, ou seja, o 2000 se encontra na classe dos milhares. A quarta ordem, que é a ordem que vem depois do 3 aqui, é a quarta ordem, ela é chamada de unidade do milhar. Como que funciona a unidade do milhar?
quando chega ao 9 aqui na centena 999, eles se transformam em zeros e aqui vai ter um 1. Por exemplo, a gente vai utilizar aqui 1.000. 1.235, ou seja, nós temos 5 unidades, 3 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar, ou 1000, como você preferir. Agora que nós já aprendemos até a quarta ordem do número e como identificá-los, nós vamos fazer, vocês na verdade vão fazer uma atividade, eu vou auxiliá-los. A gente vai ter um número composto por esses algarismos que eu vou escrever aqui. 3, 4, 7, 9. Este é o número 3.479. Agora, a nossa atividade vai ser decompor esse número. Sabe como que a gente vai começar fazendo isso? Eu vou auxiliá-los no primeiro e depois vocês vão fazer sozinhos, tá bom? A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos escrevê-lo na vertical, aqui, ó. 3, 4, 7, 9. Depois que nós escrevemos eles na vertical, nós vamos ver o que ele representa dentro do número. Por exemplo, se a gente esconder aqui e ficar só com o número 9, o que ele está representando? Ele está representando a primeira ordem das unidades simples, que se chama 9, né? Unidade vai até 9, números normais, ele é somente o 9. Então, ele tem apenas uma casinha ao seu redor. Já o outro número que está do lado, ele possui 2 casinhas, né? Ele não é só o número que está aqui, é ele e o número que está junto dele. Quando o número está aqui na segunda ordem, como eu disse para vocês, ele significa que temos 7 unidades. Quando chega no 10, ele vira o 7, ou seja, nós temos 70 unidades. Temos 7 dezenas. 7 dezenas são iguais a 70 unidades. Aqui o número está sozinho. Para formar os 70, nós precisamos de um zero. Agora sim, ele formou os 70 com 2 casinhas, 2 ordens, não é? Agora, o nosso outro número aqui é o mesmo esquema do 7. Quando a gente cobre o 3, ele não fica sozinho, ele não fica voando, ele fica acompanhado do 7 e do 9. Quando isso ocorre, a gente diz que temos 40 dezenas e 400 unidades. São apenas 4 centenas, mas 4 centenas equivalem a 400 unidades. Para a gente fazer a unidade, a gente precisa de 2 zeros aqui, para que assim, com 3 casinhas, não é? 3 casinhas, a gente tenha a centena, a dezena e a unidade. O último número, mas não menos importante, é este aqui, o 3. O 3, ele não está sozinho, ele está acompanhado da dezena, da centena, da dezena e da unidade. Nós temos o 3 ali, que está representando também a centena, né? O 3 representa a casa do milhar, aliás, não é a centena, é a casa do milhar, que tem 4 casinhas. Quando a gente junta todos esses números, eles formam o 3.479. E agora, essa é a decomposição do número em unidades, não é? Porque se a gente fizer assim, ó, 3.000 mais 400 mais 70 mais 9, o número que nós vamos ter é igual a 3.479, que é o número desde o começo. Ou seja, essa é a composição, essa é a decomposição, essa é o número decomposto
e aqui ele composto novamente. Agora, um exercício de fixação para vocês vai ser o seguinte. Este é o número 1699. Ele está composto, porque está montado, está pronto. E para formar isso, a gente vai escrever como a gente lê este número. A gente lê 1.000, 600 e 99. 1.699. Este é o número composto e escrito por extenso. Agora, quando a gente vai decompor esse número, a gente desmonta, a gente separa as unidades de acordo com as ordens que formam esse número. Eu vou colocar ele novamente aqui embaixo. 1699. E vou separar eles para vocês lembrarem. Aqui a gente vai ter um número só, dividido em 4 ordens. Cada uma dessas ordens tem um valor. Por exemplo, quando a gente decompõe ele, a gente vai ter aqui 9 unidades, escrito por extenso, né? 9 unidades. Aqui nós vamos ter 9 dezenas. Aqui nós vamos ter 6 centenas. E por último, mas não menos importante, nós vamos ter uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar, que também é muito importante para a nossa decomposição de acordo com a ordem. Só para relembrar, deixar bem claro, aqui nós vamos ter o 9 como unidade, 9 dezenas, que é o número 90, 6 centenas, que é da seguinte forma, e uma unidade de milhar, que é assim, ó. Quando nós juntamos todos esses números, nós vamos ter o 1699. Então, essa aqui vai ser a nossa atividade de tarefa de casa que vai ficar para vocês. Vocês vão fazer essa tabelinha igual a prof fez aqui no quadro, como exemplo. Vocês vão fazer aí no caderninho de vocês. Aqui vai ter o número decomposto por classes desta forma. Uma unidade de milhar, mais 3 centenas, mais 2 dezenas, mais 0 unidades. Ou qualquer outro número que vocês criem aí. Vocês vão escolher que número vão criar. Aí eu vou querer que vocês façam a decomposição por unidades e em seguida a composição do número. Ou seja, vocês vão me mostrar, por exemplo, uma unidade de milhar vai ser igual a quanto? Uma unidade de milhar vai ser desta forma. 3 centenas, desta forma. 2 dezenas e 0 unidades. E na composição do número, vocês vão juntar todos, que vai ficar igual a 1320 aqui no nosso exemplo. Vocês podem escolher qualquer número vocês quiserem colocar. Quiserem colocar 5 unidades, 2 centenas, 9 dezenas e 3 unidades, pode, tá? Vocês vão escolher os números e depois vão me mandar. Tem que ser no mínimo 4 números diferentes, formados pelos números que vocês fizerem, seguindo os 3 passos da nossa tabela.